noite, irmãos. Tudo bom? Bom sábado já, né? É bom estar aqui com vocês mais uma vez para darmos continuidade aí à nossa semana, né? Hoje a gente vai cantar uma música que eu gosto muito de cantar. Ela é do Ministério de Louvor, está escrito. Geralmente nós cantamos Deus de Israel, né? E sempre quando eu canto essa música eu mudo o início. Em vez de dizer Deus de Israel, a gente diz assim Emanuel, porque Deus é um Deus inclusivo, abrangente, onde não só mais um povo específico, né, está inserido nisso, mas na nova aliança, por meio de Cristo Jesus, isso foi estendido a todos, essa graça. Então, quando falamos de Deus de Israel, como referência, é aquele Deus lá. Mas agora ele não é só mais o Deus de Israel, ou como assim o povo pensava, o povo judeu, é nosso Deus, meu Deus, o seu Deus. Então, no início, né, nas estrofes, em vez de cantarmos Deus de Israel, vamos dizer Emanuel, Deus conosco. Vocês estão prontos? Vamos ficar de pé então, todos?
dias a gente está orando por algo específico, né? No primeiro dia oramos por renovação espiritual, no segundo dia oramos por perdão, e hoje no terceiro dia vamos orar pela igreja como indivíduos, né? Mas também pela igreja de Forte, por essa igreja aqui especificamente. E nesse momento é o momento que o pastor vai dirigir essa prece, essa oração, que seja de forma consciente, né? Não no automático, para que possamos todos experienciar isso como igreja, como comunidade. Senhor Deus, estamos aqui na tua casa só reunidos. Aqui a gente está dentro de uma igreja porque a gente é igreja. Esse prédio é feito de material como qualquer outra casa. O que faz a diferença desse lugar é porque nós que somos igreja estamos aqui dentro. Nesse momento nós queremos dedicar a tua igreja, que são as pessoas, nas tuas mãos. Somos igrejas, temos nossas lutas, temos nossos desafios, cada um em tantas áreas da nossa vida. Mas aqui estamos nós, temos uma missão, a missão é mostrar o Senhor para quem ainda não te conhece. Queremos pedir que o Senhor nos capacite para isso, porque quando a gente olha para dentro de nós, para nós mesmos, a gente vê tão pouco que o Senhor possa usar. A gente vê tanto defeito que possa te representar. Mas a despeito disso, o Senhor diz que essa igreja que é a menina dos teus olhos, essas pessoas cheias de defeitos, cheias de lutas, que podem chegar perto das pessoas que não te conhecem e dizer: você pode ser igreja, mesmo tendo defeitos, olha, eu tenho. E que o Senhor nos dê poder, que o Senhor nos dê, tire de nós o nosso orgulho, a nossa individualidade, para que a gente possa fazer isso na altura que te represente. Nós somos a tua palavra e o Senhor chamou a gente de corpo, cada um com o seu jeito diferente, cada um sabe fazer uma coisa diferente, cada um é diferente do outro, mas estamos no fim todos ligados. Num corpo, uma mão não pode ser contra a outra mão. Um pé não pode sair correndo para um lado e o outro pé para o outro lado. Não tem como, são um corpo só.
cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser cantor de igreja, eu quero ser a tua igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Seja tudo que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Essa... Deixa eu ver se tá certinho. Essa música que eu vou cantar é a música que eu mais gosto. Fala de quando eu descobri que a missão de Jesus é muito mais do que me tirar de um lugar e me levar para o outro. Até porque a gente fala muito de céu como se fosse algo que é o que a gente mais deseja ou anseia, mas o que a gente precisa ansiar é o Cristo. Porque, por exemplo, você troca seu filho por lugar, troca seu filho por mansões celestiais e rua de ouro? Eu não troco, eu penso que é insano alguém que tem coragem de fazer isso, inclusive. Então, claro que a gente quer ir para lá como resultado
da missão plena ou da plenitude do reino de Deus, né? Mas acima de tudo, a missão de Jesus, como a gente conversou, é consertar o nosso relacionamento não só com o seu Pai, consigo mesmo, mas consertar o nosso relacionamento como um todo e reharmonizar o que foi desarmonizado, nos reconciliar, que é o que a gente tem falado aqui. Então, a gente busca a plenitude em coisas, pessoas, lugares, sensações e status. Buscamos no céu, inclusive, também. Pensamos que isso é que nos torna plenos. E a gente acaba a continuar assim, com essa sensação de falta, com esse vazio. Que só Ele, só o Cristo, pode saciar a sede da minha e da sua alma, né? Lugar de origem. O meu lugar é alguém. Não é um lugar geográfico. O meu lugar é alguém, tanto aqui na terra, porque quando eu digo que estou com saudade de casa, não estou com saudade da parede, mas com saudade da minha esposa e da minha filha. Elas são minhas casas, assim como Deus é minha casa. É disso que essa música fala. Escute. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna.
lugar de origem, procedência, só em ti a vida é vida plena. Encontre em ti resiliência, não perco a forma na tormenta, castelo forte, minha rocha eterna. Oh, 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 Amém, amém, amém. Reconciliação, o método de Deus para nos salvar, método de Deus para nos levar de volta para si mesmo, consertar o nosso relacionamento consigo e uns com os outros também. A missão de Jesus, como temos conversado aqui, acima de tudo, é consertar o nosso relacionamento com seu Pai. Consertando o nosso relacionamento com seu Pai, temos o que de novo? Lembra? Vida, vida plena, vida completa, vida eterna, vida zoe, mais do que vida biológica e psique, vida psicológica, mas uma vida que dá significado a essa nossa caminhada, uma vida plena. Aprendemos que se nós não tivermos essa experiência com Deus, essa experiência de nascer de novo, essa experiência reconciliadora, a nossa vida ainda não é vida de verdade. O que a gente tem, na verdade, é uma desvida, continuamos na morte. Como a Bíblia vai dizer, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como o próprio Cristo, quando veio, disse, vim para que tenham vida, porque nós ainda não temos essa vida, senão por meio do que Cristo faz em nós, né? Que é nos fazer nascer do alto. Nascemos todos adamicamente, todos nós nascemos de Adão, e para que experimentemos a salvação é necessário que nasçamos de novo, mas agora num nascimento que é do alto, num nascimento espiritual. Aprendemos ontem que quem está em Cristo é nova criatura e que já sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Ou seja, aprendemos que Jesus ele nos transporta da morte para a vida. Aprendemos que o cristão é esse que saiu ou passou da morte para a vida. Aprendemos também que o que legitima essa experiência é o amor. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte, porque o fruto do Espírito, ou o fruto dessa nova vida, é o amor. E como gente reconciliada se move? Se move a partir do amor. Responde aos dilemas, responde à maldade, não com maldade, mas responde com amor, porque a vida de Deus, ou a vida do Deus que é amor, agora está em nós. E se nós seguimos um Deus que é amor, não existe para nós um outro caminho possível, senão o caminho do amor. Hoje nós vamos conversar sobre o que é a igreja verdadeira. O que é uma igreja verdadeira? Ou o que é uma verdadeira religião? É bem verdade que todos nós aqui, ou a maioria de nós, fazemos parte da mesma denominação, somos da mesma igreja, mas também é verdade que mesmo sendo da mesma igreja, a gente pensa em Deus de forma diferente, a gente pensa a igreja, ou concebemos igreja de forma diferente, mesmo estando na mesma denominação, pensamos no significado de igreja diferente uns dos outros. Então hoje, com a ajuda da palavra de Deus, vamos tentar responder o que é de fato a religião de Jesus e a religião que a gente inventa. E quando eu digo de religião, não estou falando de denominação, estou falando da nossa religião pessoal, da nossa religião como indivíduos, né? O que é a igreja de Cristo? Se a gente pudesse responder, diríamos que a igreja é o corpo de pessoas que foram reconciliadas. Podemos também responder assim: a igreja é o indivíduo que passou da morte para a vida, ele é igreja.
Mas quando a gente fala de comunidade, o que a gente pode falar é um grupo de pessoas ou um grupo de vidas reconciliadas. Um grupo de pessoas que passaram da morte para a vida. Um grupo de pessoas que nasceram de novo. E essa igreja tem uma missão abrangente. Quando Jesus diz assim, ide fazer discípulo de Israel, do Brasil, da adventista, da batista, da presbiteriana, do católico, do espírita, não. Ide fazer discípulo de todas as nações, todo o povo, tribo e língua. O reino de Deus é um reino abrangente, porque há em Deus interesse na salvação de todas as pessoas. Quando a gente não entende isso, a gente começa a ter interesse na salvação de algumas pessoas específicas, nas pessoas que concordam com a gente, das pessoas que frequentam a mesma igreja que a gente, do cara que a gente conheceu e logo de cara assim deu aquela, caramba, esse cara é legal. Mas dificilmente a gente pensa e oramos pela salvação daqueles que nos atacam, por exemplo. Nos atacam como indivíduos, nos atacam como igreja, como comunidade. E aí a gente age diferente do Cristo, que ele pensa na salvação dos seus algozes, daqueles que o crucificaram na cruz. Então é importante lembrar que a missão de Jesus é uma missão abrangente. O reino e o interesse de Jesus é abrangente, não é exclusivo, é inclusivo. Quando ele pensa na salvação, ele está pensando no indivíduo, mas também em todos os povos, toda criatura. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou o adventista, o batista, o presbiteriano ou Israel. Deus amou tanto o mundo, mas tanto, que é tanto o mundo de volta em si mesmo, que deu seu único filho para ter isso. Então a missão de Jesus é uma missão abrangente. A igreja então é a soma de vidas cristãs. A igreja também é a soma de vidas de pessoas reconciliadas. Sem amor, os templos são apenas casas comuns. Mas com amor, uma casa comum vira um templo. Sem amor, uma pessoa é apenas um monte de biologia. Mas com amor, é vivo plenamente, é inteiro, é completo. Com amor, ele é um templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em gente. A missão, a mensagem, a salvação de Jesus é abrangente, é universal, mas o ser humano sempre teve problemas com essa ideia. Isso não é coisa nossa. O ser humano sempre teve problema com um Deus que é abrangente, com um Deus que pensa na salvação de todos, um Deus cuja mesa todos são bem-vindos. Isso não é algo que a gente inventou agora, coisa do tradicionalismo. Isso é coisa humana. O humano raramente ele pensa na universalidade, ele pensa em tribos, ele pensa em povo específico. Por quê? Porque ele quer gente igual, ele não quer o diferente. O diferente ele geralmente exclui. E por que o exclui? Porque ele faz uma coisa que eu sempre digo: deusifica a forma, deusifica a tradição, deusifica seu jeito, deusifica a sua tribo. Se eu deusifico a minha tribo, qualquer outra tribo é o quê? Demonizada. Ou seja, se minha tribo é deusificada, as outras são demonizadas. Se o meu jeito de orar é deusificado, o jeito do outro é demonizado. E aí, se é demonizado, ele é expulso, ele é excluído do meu relacionamento. Isso acontece muito, a gente pensa que isso só acontece do lado tradicional, do lado conservador, mas acontece de todos os lados. Nós, os contemporâneos, a gente faz de tudo para excluir o conservador. E o conservador também acaba arrumando um jeito de excluir. Vou usar um exemplo aqui de música, né? Conversando aqui com o pessoal, antigamente, quando apareceu, pastor Fernando Iglesias, a igreja de um instrumento diferente na música, aí o pessoal dizia assim: o mundo está entrando dentro da igreja. Mas o jovem daquela época, hoje já não é mais tão jovem. Aí o cara que hoje já não é tão jovem, ele vê um Jefferson Pilar, que mostra canela, que canta diferente,
E aí ele vai dizer, o mundo está entrando dentro da igreja. Só que você que hoje gosta do Jefferson, quando daqui a 10, 15 anos quando lançar outro, você vai dizer a mesma coisa, o mundo está entrando dentro da igreja. Por quê? A gente transforma essa nossa memória afetiva, quando eu entrei na igreja a música era assim, só que ela não vai ser assim para sempre. Aí muda o jeito, muda a forma, e aí você acha que o mundo está entrando dentro da igreja e não leva em conta que as pessoas mudam, as formas mudam, a gente passa a ter acesso a outras coisas. Então isso não é coisa nova, isso sempre existiu, e eu quero citar 3 exemplos aqui de experiências que Jesus teve por ser abrangente, ser condenado por isso, ser condenado por querer abranger ou por querer atrair ou incluir todo tipo de pessoas. E eu quero que vocês abram comigo para a gente ler o nosso texto introdutório, que é 2 Coríntios 5, 17 e 20. 17 até o 20, perdão. Vamos lá. É 2 Coríntios 5, versículo 17 até o 20, ok? Diz assim pra gente, abriram? Vamos pra gente ler junto, vou esperar todos abrirem aí. A versão que eu estou usando aqui é a NVI, eu gosto muito dessa versão, nova versão internacional. Recomendo também a Bíblia NVT. A Bíblia NVI é uma tradução do ano 2000, a NVT já é uma tradução recente, 2015, 2014. É uma tradução literal, né? Tira da Bíblia o que a Bíblia tem para dar, só que numa abordagem contemporânea, numa linguagem mais entendível. E diz assim para a gente: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Isso aqui eu quero que a gente sempre lembre. Tudo que está acontecendo, o que Jesus está fazendo é cumprir a missão que o seu Pai deu para ele. É Deus que está promovendo salvação por meio de Cristo. Então essa coisa do transformar em nova criatura, tudo isso é Deus que está fazendo, e Ele usa o Cristo para fazer isso. Ele diz, tudo isso provém de Deus, que fez o quê? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. A gente leva em conta, infelizmente, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, esses aqui são os reconciliados. Paulo está escrevendo para uma igreja, e uma igreja é um grupo de pessoas que foram reconciliados. Como ele fala em Efésios, né? Vocês estavam mortos antes de ser igreja, mas a partir do momento que se tornaram igreja em Cristo Jesus, vocês agora são reconciliados. Vocês já sabem que são reconciliados. A gente pensa o seguinte, que os mandamentos, ou o que Jesus pede, é uma forma de adentrar naquele grupo, não é? Na verdade, quando Deus fala, faça isso, Ele está falando para alguém que já está incluso naquele grupo. Quando Deus deu os 10 mandamentos ali para o povo, não é assim, para você fazer parte aqui, para a gente se relacionar, você tem que guardar isso. Não, porque a gente se relaciona, é esse tipo de vida que vive aquele que se relaciona comigo. É esse tipo de vida que vive aquele que está em mim. Então, quando Jesus diz no Sermão da Montanha, por exemplo, ame seu inimigo, Ele não está usando isso como requisito para adentrar ao reino de Deus. Ele está dizendo, agora que vocês são do meu reino, agora que vocês foram incluídos, ame seu inimigo. Porque é assim que as pessoas que estão no meu reino agem. Mas às vezes a gente transforma essas coisas em requisitos para fazer parte do grupo. Como se fosse um clube. Como é que é um clube? Um clube, você é bem-vindo lá se você não seguir as regras de lá? Não é, você tem que pagar uma taxa, você tem que seguir certinho. Então é o seguinte, se você não cumprir esses requisitos, você já não é bem-vindo aqui. E a gente, infelizmente, a gente acaba transformando a igreja num clube, onde só é bem-vindo quem cumpre os mesmos requisitos que a gente, ou pelo menos
aparenta cumprir. Então, agora que nós somos reconciliados, Deus nos deu uma missão. E essa missão é o quê? Qual o ministério, perdão, que Jesus nos deu? Ministério da reconciliação. Então, todos nós aqui somos agentes de reconciliação. O que a gente não pode ser é agente de exclusão, onde as pessoas não são bem-vindas, onde elas são excluídas. Somos embaixadores de Cristo, representamos a Cristo, transmitindo uma mensagem de reconciliação. A gente usa a palavra ministério, né, para um monte de coisa, mas, segundo a palavra de Deus, existe um ministério dado para nós. É o de falar? Não. É o de cantar? Não. É o de limpar banheiro? Não. Um ministério. Nos deu o ministério da reconciliação. Então, o que é o cantar, o pregar, limpar banheiro? Tudo isso são meios de o quê? De reconciliação. São formas ou meios que nós usamos a fim de transmitir a reconciliação, de pregar a reconciliação, porque o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Então poderia dizer que somos agentes de reconciliação. A igreja é uma agente de reconciliação. Por isso Jesus diz assim: ide e fazei discípulo de todas as nações. Só que não só a igreja, a gente fala assim, os religiosos da época de Jesus ficavam bravos com ele, se surpreendia com Jesus. Não era só os religiosos, o povo ficava surpreso com as coisas que Jesus dizia. Isso era incomum e Jesus era muito criticado. Acima de tudo, Jesus foi criticado por ser abrangente. E eu quero citar aqui 3 ocasiões, quero ler com vocês 3 ocasiões em que Jesus foi criticado por ser abrangente. Vamos lá. Marcos 2, versículo 13 até o 17. São Marcos 2, versículo 13 até o 17. Abrimos? Diz assim, olha: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de quem? Na casa de Levi, ou seja, Jesus está numa refeição na casa do cara que ele chamou, tirou da coletoria de impostos. Ele vai continuar assim, ó: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Para nós, isso já é entendível, a gente já sabe que Jesus veio, que Jesus ama todas as pessoas, que Jesus quer todo mundo. Mas para o povo de Israel, por exemplo, se você se tornasse um publicano era um coletor de impostos, né? Mas não era um cara bem-vindo. E por que não era bem-vindo? Israel nunca pagou imposto. Quando Roma tornou Israel colônia, fez com que agora Israel pagasse imposto. Por que não paga imposto? Porque ali é a terra deles. É uma terra dada por Deus. Eles eram uma nação, a religião e a nação, tudo isso era uma coisa só, não havia separação. Eles eram povo de Deus. E agora, quando Roma toma Israel, ela seleciona judeus para cobrar imposto do seu próprio povo. O cara que se bandeava para Roma, que se tornava um publicano, o cara não era mais bem-vindo na casa das pessoas, não era bem-vindo à sinagoga, era um cara totalmente rejeitado. A família o rejeitava. Então, quando ele sentava na coletoria de impostos, na mesa de coletoria ali, as pessoas chegavam, é porque tinha guarda junto, senão o pessoal detonava ele. Era um lugar de vergonha para ele, porque as pessoas iam pagar, mas dizer: ladrão, traidor. E agora aparece Cristo. Jesus aparece e não só senta com esse tipo de cara. Jesus chama ele para ser seu discípulo.
À noite, ou um outro dia, não sei quando, Levi dá uma festa na sua casa. Esse Levi é o Mateus, né? No hebraico, Levi, no grego, Mateus. Mateus, discípulo de Jesus. Quem é que está junto com Levi? Publicanos e pecadores. E Jesus está lá nessa mesa. Para nós, isso já não é muito... A gente já não leva muito em conta essa coisa, não levamos a sério essa coisa de mesa. Mas na cultura judaica, se o judeu te convida para comer junto com ele não está te convidando para mastigar ou botar uma refeição para dentro. O que ele está dizendo é: quero ser um contigo, quero partilhar minha vida junto com a tua. Então, se Jesus senta com esse tipo de gente para comer, o que Jesus está dizendo? Quero ser um contigo, quero partilhar a minha vida junto com a tua. Então, para a cultura e religião de Israel, isso era absurdo. E agora Jesus está ali comendo com publicanos e pecadores, e os fariseus, observando aquilo, perguntam: por que ele come com pecadores e publicanos? Jesus responde: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Jesus está explicando a sua missão, né? Vocês não entenderam ainda. Eu vim salvar e buscar quem está perdido. E toda vez que Jesus era criticado por ser abrangente, era essa a resposta que Jesus dava: eu vim buscar e salvar quem está perdido. Para nós isso é uma situação comum, agora que nós já somos cristãos e tal, mas para aquela época, absurdo. A pergunta que a gente deveria responder hoje não é: por que Jesus se sente à vontade com essas pessoas? Essa era a pergunta do fariseu: por que ele se sente à vontade com essas pessoas? A pergunta a ser respondida por nós hoje deveria ser essa aqui, ó: por que essas pessoas se sentem à vontade com Jesus e na maioria das vezes não se sente à vontade nas nossas mesas? Por que esse tipo de gente era bem-vindo à mesa de Jesus, mas não são bem-vindos à nossa mesa? Por que os publicanos e pecadores da época de Jesus se sentiam à vontade com Jesus, e os publicanos e pecadores modernos não se sentem à vontade na nossa mesa? Eu penso que a resposta seria que a gente não tem pregado o mesmo evangelho que o de Cristo. Não deve ser inclusivo, não deve ser abrangente. E a resposta de Jesus? Vim buscar e salvar quem está perdido. Os sãos não precisam de médico, os doentes. E quem é doente? Todos nós. Uma outra ocasião, a gente lê muito essa parábola, mas hoje eu quero tentar transmitir aqui de uma forma mais clara para nós. Na parábola, em Lucas 15, para nós há 3 parábolas, não é assim? Ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Por quê? Porque já tem o título lá, na sua Bíblia deve ter o título assim, ó: parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho pródigo. E o que isso faz com a gente? Ele já está direcionando de como a gente deve entender o texto. Então, aqui é a parábola da ovelha perdida. Essa aqui é a parábola da dracma perdida e essa aqui é a parábola do filho pródigo. Mas abra comigo, por favor, em Lucas 15. Vamos entender por que Jesus está contando essa parábola. A gente vai ler só até o versículo 3, porque vocês já conhecem a parábola. Eu quero só mostrar o porquê que Jesus começou a contar essa parábola. Vamos lá. Lucas 15, do 1 ao 3. E essa é a segunda ocasião que você vai ver Jesus sendo criticado por ser abrangente. Veja se não começa assim: todos os publicanos e pecadores viam para ouvi-lo, mais ou menos assim que está aí? Todos os publicanos e pecadores vinham até Jesus, queriam ouvir Jesus, é assim? Versículo 1, versículo 2, mas os mestres da lei, os fariseus, criticavam Jesus dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles, mais ou menos assim? Está igual? Versículo 3, então Jesus lhes contou ou lhes propôs esta parábola. Estas ou esta? Estas ou esta? Quantas parábolas? Ok. E é por isso que você vai ver ao longo da parábola que Jesus vai dizer assim: e continuou.
Uma parábola. Jesus está contando uma parábola. E por que Jesus começou a contar a parábola? O que é essa parábola? É uma resposta. Uma resposta ao quê? Todos os publicanos e pecadores vinham para ouvi-lo, mas os mestres da lei e fariseus criticavam Jesus, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. A parábola é uma resposta crítica. Este homem recebe pecadores e come com eles. E qual é a resposta de Jesus? Essa parábola é dividida em duas partes, e não é dividida em três. Na primeira parte da parábola, Jesus responde com a sua missão. De novo, vim buscar e salvar quem está? Ovelha perdida e dracma perdida. E agora ele dá um outro detalhe. Ele diz assim: além de vir buscar e salvar quem está perdido, o Pai fica feliz quando essas pessoas se arrependem. Sim ou não? Não é assim que está aí? No entanto, na parte que a gente conhece como parábola do filho pródigo, essa parte começa e continuou. Um pai tinha dois filhos. Um mais moço chegou para o pai e falou assim: eu quero a minha parte da herança, quero viver a vida de acordo com a minha vontade. E a Bíblia diz que, Jesus diz que repartiu então os bens. E o que o mais moço fez? Foi para uma terra distante. E viveu de forma boa? Não, viveu dissolutamente. Pegou a herança, que era algo sagrado, e gastou com prostitutas. E aí se percebeu no fundo do poço. E agora ele volta para casa. Quando ele volta, ele prepara um discurso. Eu vou chegar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, não sou mais digno de ser chamado de filho. E não era mesmo. Abandonou a sua herança, pegou a sua herança, abandonou a sua parte como filho. Mas ele sabia que pelo menos como escravo ele poderia ser aceito. Então ele volta para casa, e a pergunta é: como o pai da parábola recebeu o filho? Franziu a testa ou recebeu com festa? Com festa. O pai saiu correndo, colocou nele sandália de filho, roupa de filho, colocou anel de filho, o anel da família, estabeleceu ele como filho outra vez e deu uma festa. A Bíblia diz que matou um novilho gordo, né? Só que o irmão mais velho escuta som de música ao voltar para casa, voltando da lida, né? E quando ele percebe o som da música, ele chama o empregado e diz: aqui, vem cá, o que é isso que está acontecendo aí? Aí ele: então, seu irmão voltou. E o cara já deu a planta todinha, né? Seu pai matou um novilho gordo para eles estão celebrando, está rolando o maior churrascão aí para o seu irmão. E ele: não vou entrar. Onde eu entrar aí? Vou entrar não. E o pai, o que faz? Vai atrás desse também. E o pai foi lá e diz: filho, vamos embora, vamos entrar. Ele: de maneira nenhuma. Mas por que você não quer entrar? Esse é o cara que bota Deus na parede. É o cara que não faz as coisas ou não pratica o bem por se relacionar com o pai. Ele tem um outro tipo de interesse. E agora ele vai deixar claro: eu sempre obedeci todas as suas ordens, e o senhor nunca matou nem um cabritinho para mim. Por que ele estava seguindo as ordens mesmo? Porque é cabritinho. E agora esse aí, que gastou dinheiro com prostituta, recebe com festinha, dá churrasquinho para ele. Não vou entrar mesmo. Em outras palavras, esse cara não merece. Eu é que mereço, porque eu me movi a vida inteira com base nessa sacrifício-benefício. Eu estou me sacrificando pra caramba aqui, vindo à igreja todo sábado, toda quarta. Olha a calça dele, fica parecendo a canela, pô. E agora o senhor vai dar festinha para esse cara aí? Olha só como é que eu estou. Me preocupa em seguir as regras certinha. E agora o senhor vai dar festa para esse cara? Ele diz: filho, seu irmão estava morto e reviveu. Era necessário fazer essa festa. E a parábola acaba sem dizer a resposta do rapaz lá. Por quê? Porque essa parábola é uma resposta crítica, e agora Jesus estende o convite para ele. E aí, vai ficar nessa? Jesus agora está falando de como funciona a religião verdadeira, como funciona a religião do Pai,
em contraste de como funciona a falsa religião. A religião verdadeira é inclusiva, é abrangente. A própria palavra religião, que vem de religare, que tem a ver com religar, é abrangente, é reconciliadora. Mas a falsa religião nem sequer recebe. Franze a testa para pecadores. Na falsa religião não é possível recomeçar. Na falsa religião não é possível sair do fundo do poço. Na falsa religião, se você subiu a escadaria, aí você vai merecer a cura do seu filho. Agora, se você não fez nada disso, você não vai ganhar nada. E aí, nessa religião, não tem diferença alguma entre Deus e o nosso chefe. Você trabalha pra caramba, no final do mês o teu chefe te dá o quê? É graça que ele te dá? É salário. Só que Deus não trabalha com salário, Deus trabalha com bênção. Quem trabalha com salário é o pecado. Mas vamos dizer agora que você não trabalhou o mês inteiro, nem avisou o seu chefe, você chega lá no final do mês. Aí o seu chefe, está aqui o seu cheque. Foi salário isso? É graça. Mas e o cara que trabalhou, falaria o quê? Que absurdo! Jesus contou uma parábola assim, né? Quem chegou depois ganhou a mesma coisa. Então a verdadeira religião se move a partir da graça, ela é abrangente. E eu queria perguntar então para vocês, quando você olha para essa parábola, qual é a nossa religião? Qual é a sua religião como indivíduo? A religião do pai ou a religião do irmão mais velho? Jesus primeiro responde, qual é a sua missão? Vim buscar e salvar quem está perdido. E depois Jesus joga essa pergunta. Vocês não entenderam nada. A religião do meu pai é igual ao do pai dessa parábola. A religião de vocês, pecadores, não são bem-vindos. Por último, quero citar uma outra ocasião em que Jesus foi criticado. E agora não foi criticado pela religião, agora ele foi criticado pelo povo. Abra comigo, por favor, em Lucas 19, está bem pertinho aí, versículo do 1 até o 10. Diz assim: essa ocasião aqui é a última vez que Jesus está subindo a Jerusalém. E diz: Jesus entrou em Jericó, uma cidade riquíssima, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado quê? Zaqueu, bem conhecida a parábola. Ele era chefe dos... O Mateus era só um publicano. Esse aqui é o chefe dos publicanos, chamado Zaqueu. Ele queria ver quem era Jesus. E por que você acha que ele queria ver quem era Jesus? Como é que os rabinos lidavam com as pessoas da época de Jesus? Era como Jesus? Não era. Zaqueu nunca seria bem-vindo na religião da época. E agora o Zaqueu ouve falar desse Jesus, que na equipe de Jesus tem um quê? Tem um publicano. Tem lá o Levi, lembra da primeira história que a gente leu? E Zaqueu, é claro que ele quer ver Jesus, como não? E ele vai ver Jesus. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Na casa do chefe dos publicanos. Pensa na reação do povo agora. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a quê? A se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está... A mesma resposta em todas as vezes. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar, ou buscar e salvar quem está
perdida. Imagina agora Jesus, imagina o Zaqueu, onde não era bem-vindo a mesa alguma. Jesus vem na sua cidade, ele tem o interesse de ver Jesus, sobe na árvore, Jesus o percebe, Jesus o vê. E não só o percebe, diz: Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. Imagina o povo. Jesus, vem cá, não te contaram sobre esse cara. Tem certeza que é na casa desse cara aí que tu vai comer? Tenho, mas não sei se te falaram. O quê? Ele saiu na capa da revista Veja, Jesus. Lava Jato, Operação Lava Jato. Amigão daquela galera lá. Moro, já está de olho nele. Jesus, é na casa dele que eu vou. Tenho certeza? Foi lá. Agora Zaqueu se depara com Jesus na sua casa. Zaqueu pensava que o dinheiro e os bens satisfariam a sede da sua alma. Nunca satisfez. Um cara que buscou dinheiro a ponto de trair seu próprio povo, agora senta à mesa com Jesus. E quando ele percebe Jesus ali, com seu olhar, com seu jeito, eu não sei como é que foi esse encontro, mas só sei que ele não resistiu e o dinheiro perdeu o sentido para ele. E ele diz: eu quero dar metade dos meus bens aos pobres, Jesus. E mais do que isso, Jesus, eu quero devolver 4 vezes mais se eu roubei de alguém, porque agora encontrei o que eu sempre busquei. E Jesus, hoje a salvação nessa casa. A gente criou um sistema religioso que exclui a gente. Nós criamos um sistema religioso, não estou falando de denominação, estou falando do que a gente cria aqui dentro, onde as pessoas não são mais bem-vindas. E agora, em vez de querer apresentar o Evangelho, parte de nós quer apresentar a igreja como solução do problema e não o Cristo. Criamos um método, um jeito religioso, onde é impossível ser honesto, porque exigimos que o outro tenha aparência de perfeito. E se a aparência ou o jeito dele não condiz com o jeito que eu penso a religião, a gente cria guerra. Então, se fôssemos trazer a experiência de Jesus para hoje, a nossa experiência de mesa seria assim: quer sentar na minha mesa? Tem que mudar antes. Senão você não é bem-vindo à minha mesa. Jesus não esperava as pessoas mudarem para sentar à sua mesa. Jesus as convidava, e na mesa é que essas pessoas eram mudadas. Jesus não tinha medo de sentar com a gente. Quando Jesus sentava na mesa com as pessoas, o que era pensar, o que a religião pensava? Se eu sentar com essas pessoas, serei contaminado. Então, se eu sentar com a prostituta, eu vou me prostituir. Se eu sentar com um corrupto, eu vou me tornar corrupto, mas na mesa de Jesus, não. Quando a prostituta sentava à mesa com Jesus, Jesus não se prostituía, era a prostituta que deixava de ser prostituta. Quando o publicano sentava à mesa com Jesus, Jesus não se tornava um corrupto, era o corrupto que deixava de ser corrupto. Quando Jesus senta à nossa mesa, Ele muda a nossa vida, como mudou a vida de Zaqueu. A gente não pode impedir as pessoas de sentar a essa mesa. Mais do que isso, a nossa comunidade precisa ser uma extensão da mesa de Jesus. A nossa vida precisa ser uma extensão da mesa de Jesus. Mas quando a gente não entende isso, a gente passa a viver uma religião de medo, de culpa, estética, ou seja, de aparência. E isso é um problemaço.
E a gente não consegue experienciar, por exemplo, confessar os nossos pecados uns aos outros. Como? Como confessa? Em quem confiar? Se eu tenho que aparentar ser um super espiritual. A gente não sabe lidar com gente despida da estética religiosa. Isso choca. E era assim que a religião da época de Jesus ficava chocada. Mas Jesus diz: vim buscar e salvar quem está perdido. Vim vestir o despido. Vim reconciliar. Uma igreja reconciliadora não joga fora, traz de volta. Não existe exclusão na igreja de Jesus. As pessoas podem até se excluir da igreja de Cristo, mas isso nunca vai ser Jesus que vai fazer. Essa coisa é tão forte que a gente criou que a gente tem que fingir para ser aceito. Por exemplo, quem está aqui hoje é o você de verdade? Ou é o seu eu crente? Ou é o seu eu aceitável? Eu gosto de usar uma ilustração. Por exemplo, vamos dizer que aqui não pode tomar sorvete, não pode tomar milkshake. E aí existem duas formas de se falar isso. A forma amorosa e com cuidado. Qual é a forma amorosa e com cuidado? A forma da religião verdadeira. Cara, Rodrigão, evita tomar o milkshake, cara. Aí você vai falar: por quê? Eu vou responder: porque vai fazer mal para a tua saúde. E Deus te criou inteiro, físico, mental, espiritual. Então isso aí vai prejudicar a sua saúde e Deus te quer bem. Então é gostoso, a gente sabe, mas evita tomar. Aí ele diz assim: e se eu tomar? Se você tomar, vai aumentar a glicose, né? Vai aumentar a gordura. E quanto a vocês? Você vai continuar sendo bem-vindo aqui. A gente vai continuar te aconselhando. E quando eu digo aconselhar, não é ficar tomando conta da vida dos outros, não. A gente tem a mania, como igreja, de ser muito invasivo na vida das pessoas. E isso gera uma máscara danada. O cara vai fingir para ser aceito por você. Mas vamos dizer que o cara não pode tomar o milkshake, não é legal tomar. Só que existe a forma errada de falar. É assim, se você tomar milkshake, você vai ver só. Acabou, irmão. Mesmo ele vai tomar. Mas olha só como é que ele vai tomar. Assim, moça, um milkshake, por favor. De quanto? De 700, o maior que tem. Maior. Aí ele está com medo de gente do mundo ou de gente da igreja? Ele está com medo de amigos ou de inimigos? E para você, faz sentido? Isso é graça, é salvação? Isso é fardo leve, jugo suave? Aí ele está tomando lá. Aí vem um irmão. Ele já ficou pálido, porque ele tem medo do próprio irmão. E se eu tenho medo do meu irmão e não posso confiar no meu irmão, eu pergunto: vou confiar em quem? Então é só Deus por nós mesmos e cada um por si. E aí ele olha para mim, isso só basta uma palavra para condenar até minha alma. Assim, bonito, hein? E ele não está dizendo que tu é bonito não, irmão. Ele está dizendo que vai te expor. E é por isso que você estava indo tomar com medo. Esse tipo de religião gera máscara, porque a gente finge ser um outro para ser aceito. Esse tipo de religião é assim, vamos dizer que diz: não pode assistir novela. Só que tu assiste, tu é adulto e assiste a novela lá na tua. Só que aí bate um irmão lá na sua porta e você está assistindo, né? Eu acho que eu nunca fiz isso. Aí está lá. Bate. Ai, meu Deus. Desliga na hora, pois não. E faz a carinha de crente. E por que a gente faz isso? Porque se mostrar verdadeiro, não vai ser aceito. E isso é totalmente contrário à religião de Jesus, irmão. Se eu tenho que fingir ser um outro para ser aceito,
a gente vai perdendo a nossa identidade a ponto de a gente nem saber mais quem a gente é. Nos movemos a partir dessas máscaras. Minha oração nessa noite é que sejamos cada vez mais a religião do pai da parábola, onde quando o filho pródigo volta dizendo: pequei mesmo, você estava certo, não era para eu ter feito isso, em vez de a gente jogar fora, a gente vai colocar anel de filho, roupa de filho, e vamos dar festa de filho, porque na mesa de Jesus todo tipo de gente é bem-vinda. Jesus não espera você arrumar sua bagunça para ser bem-vindo na sua mesa. Jesus chama você bagunçado do jeito que você está, e na mesa Jesus arruma a nossa bagunça, a minha e a sua bagunça. Essa música fala das máscaras que eu usei, das máscaras religiosas, da máscara da religião estética. Essa música fala da bagunça que fiz por minhas escolhas equivocadas. E essa música é para você que não aguenta mais viver essa religião estética, que não aguenta mais ter que fingir ser um outro para ser aceito. Mas essa música também é para você que com a sua religião obriga as pessoas de forma indireta a ser um outro tipo de gente, senão você joga fora, senão você não aceita, senão não é bem-vindo. Minha oração acima de tudo é que a nossa igreja seja uma extensão da mesa de Cristo. Acima de tudo, que a nossa mesa seja, a nossa igreja seja uma mesa reconciliadora, porque somos agentes de reconciliação. Qual é a minha e a sua igreja? Qual é a minha e a sua religião? A do pai da parábola ou a do irmão mais velho? Minha oração é que seja como a do pai da parábola, que não joga fora, que não faz contabilidade, que se move a partir da graça. Porque eu não sou salvo pelo meu desempenho, mas pelo desempenho de Cristo. Como eu disse hoje, até meu amigo Marquinhos na hora do almoço perguntou, não sou salvo, eu sou salvo, não sou impecável. Sou salvo em Cristo Jesus, meu irmão. E quando Jesus voltar, já vai estar lá. O que eu não sou é impecável. Quando eu peco, eu fico triste. Você peca feliz, fica assim, caramba, olha o que eu fiz, caramba. Se quando você peca, sente tristeza profunda no seu coração, bem-vindo ao clube dos salvos. Porque nosso corpo ainda não foi revestido de corruptibilidade. O nosso corpo não experimentou ainda a imortalidade. Isso é só quando o nosso Cristo voltar, porque enquanto estivermos aqui, vamos tropeçar. Mas quando a gente tropeçar, Ele vai estar lá. Medite. Ser aceito por todos, me perdi de ti aos poucos. Não te afastou de mim.
Antes de orar, queria lembrar de numa ocasião em que os discípulos de Jesus comeram sem lavar as mãos, lembra disso? E aí os caras criticaram Jesus de novo. Por que os seus discípulos não seguem a tradição dos anciões? E Jesus responde com outra pergunta: e por que vocês, com a tradição de vocês, quebram o mandamento de Deus? Ou seja, por que vocês, com essa tradição, excluem as pessoas e deixam de amar, que é o mandamento de Deus, amar? Então, não tem problema a gente ter nossas tradições. O problema é quando as nossas tradições, ou quando a gente usa a tradição para romper com as pessoas. Porque a missão de Jesus é abrangente. O reino de Deus é abrangente e universal. Todo tipo de gente é bem-vinda. Nosso papel não é fiscalizar as pessoas. Nosso papel é recebê-las. Nosso papel não é transformar as pessoas. A gente transforma as pessoas? Não transformamos. É o Espírito Santo. Nosso papel é recebê-las, amá-las, aconselhá-las, sem ser invasivos, crendo que Deus, por meio de nós, vai falar o coração dessa pessoa e vai mudar essa pessoa. Mas o nosso papel como igreja é estender a nossa mesa a essa gente, crendo que a mesa de Jesus, ou na mesa de Jesus, todos são bem-vindos, porque somos agentes de reconciliação e não de exclusão. Nós não segregamos, nós agregamos. Amém ou não? Amém. Que assim seja a nossa igreja como indivíduos, e que assim seja a nossa igreja como comunidade. Amém ou não? Amém. Feche seus olhos, vamos orar assim mesmo como estamos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia. Obrigado por esse sábado, Senhor. Fala com a gente mais uma vez ao sairmos daqui. E continue a falar. Mais do que isso, Senhor, nos dê a capacidade de ouvir. Nos ajude, Senhor, a sermos igreja reconciliadora. Porque do contrário, nem igreja seremos. Porque a igreja é um meio de reconciliação. E se não reconcilia, Senhor, ainda nem é religião. Nossa religião não tem CEP ou CNPJ. A nossa religião é alguém. É o Senhor, nosso Salvador. Nos dê um coração, Senhor, cuja mesa todos são bem-vindos. E nos ajude a não fazer como o povo e a religião da época em que o Senhor esteve aqui e atrapalhar essa abrangência. Nos ajude, Senhor, a sermos de fato agentes de reconciliação. Para isso, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos ser amor, dar amor, em todo lugar, em qualquer circunstância, para que possamos ser igreja em todo lugar e em qualquer circunstância, Senhor. Dá-nos um coração inclusivo, para que a nossa religião seja como a do pai da parábola, seja como a Tua religião, Senhor, onde pecadores são bem-vindos. Porque senão, para onde nós iremos, já que somos todos pecadores? Muito obrigado por não franzir a testa para nós. Muito obrigado pelas segundas chances. Muito obrigado, Senhor, por nos alcançar e nos encontrar e nos salvar. Dá-nos a Tua paz nessa noite, no nome poderoso de Cristo Jesus. Ótima noite, meus irmãos, um ótimo descanso. Hoje estende um pouco mais, né? Mas precisava explicar certinho, senão, se deixar a ponta solta, já era. Mas foi um prazer, tá bom? Espero estar sendo útil, espero ter sido útil hoje mais uma vez. Obrigado, pastor, mais uma vez por me emprestar o púlpito. Obrigado à liderança por me emprestar o púlpito. E amanhã é o nosso último encontro aqui, tá bom? Foi um prazer. Até amanhã.